Bom, nesse vídeo nós vamos estar continuando nossa resolução de exercícios sobre a disciplina de Fundamentos de Programação, e aqui a gente vai estar resolvendo a segunda lista de exercício, que é a lista de Python, tá? Já resolvemos a primeira lista, estamos aqui na segunda lista. O primeiro exercício da segunda lista diz assim: fazer um algoritmo para ler 10 números digitados pelo usuário e depois informar qual o maior e qual o menor valor informado. Fazer um algoritmo para ler 10 números digitados pelo usuário. Então vamos lá. Antes de tudo eu vou criar aqui duas variáveis, uma variável maior, que vai armazenar o maior valor digitado pelo usuário, e uma variável menor, que vai armazenar o menor valor digitado pelo usuário, né? Enquanto a gente vai começar aqui essas variáveis com zero, só por questão mesmo de convenção. Eu vou criar aqui um laço, né? Um loop, né? Que vai começar em um e vai até 10, né? Estou criando aqui esse laço para a gente solicitar ao usuário que digite esses 10 números inteiros, né? Então vamos fazer aqui um print, dar aqui um print. Eu vou utilizar aqui aquela forma formatada, né, de digitar as coisas, de formatar de colocar uma variável aqui dentro desse texto. Digite o, né, e aqui a gente coloca entre chaves, né, índice, e aqui a gente vai colocar aquele símbolozinho, número inteiro. Aí aqui a gente vai armazenar esse número inteiro dentro de uma variável n, né? A gente vai usar aqui a função input. Vamos converter essa entrada que é texto para inteiro, né? Então a gente tem duas variáveis aqui, maior e menor. Estou inicializando as variáveis aqui em zero. Cria aqui um laço for índice, né? Que é o índice de iteração do nosso laço, que vai executar 10 vezes, né? De 1 até 10 a gente vai estar executando aqui esse loop, tá? Esse índice a gente utiliza para controlar a quantidade de iterações do nosso laço. Nesse caso aqui a gente vai ter 10 iterações, né? De 1 até 10. Aqui eu vou solicitar ao usuário que informe, né, os valores numéricos, né? Então, a primeira vez que eu executar esse laço, né, ou seja, quando esse índice for igual a 1, né, que é a primeira vez que esse laço está sendo executado, nesse momento aqui eu já vou ter informado o primeiro número. E nesse momento o primeiro número é o maior, né? Então o maior vai ser igual a n. E também esse n, né, que eu vi aí a primeira vez, também vai ser o menor. Tá? Então, na primeira vez que eu executo esse laço aqui, né, ou seja, quando o índice é igual a 1, significa que eu já li o primeiro número. Né? E esse primeiro número que eu estou lendo certamente é o maior, né, porque eu só estou lendo ele até então. E esse número também é o menor, porque até então eu só estou lendo ele. Né? Então, na primeira vez que eu executo esse laço, né, o n, nesse exato momento aqui, é o meu maior e é o meu menor número. Né? Por isso que eu estou aqui atribuindo o n ao maior e o n ao menor. Tá? Nas demais iterações a gente precisa fazer a verificação. Né? Na segunda iteração a gente precisa verificar se o n, né, se esse novo n que a gente está informando, se o próximo número que a gente está informando, ele é maior do que o anterior. Né? Então eu vou fazer uma nova estrutura de decisão aqui para ficar se o n, né, que é o próximo número que eu estou digitando no teclado, é maior do que o meu maior número, né, que está na variável maior. Se for maior, então eu tenho que atualizar o valor
da variável maior, tá? Então eu faço maior ou igual a n, tá? Então esse if aqui a gente está fazendo para ele verificar se os próximos valores que eu estou digitando, né, a partir do segundo, né, se esse segundo número que eu estou lendo, se ele é maior do que o meu maior número, né, que a gente armazenou aqui na primeira iteração, tá? Então eu tenho que fazer esse controle. Esse if aqui só vai ser executado uma vez, né, na primeira vez que o laço rodar, porque aqui no momento o n que eu li, né, aqui na primeira vez é o maior e é o menor. Mas demais vezes eu preciso verificar se o próximo número que eu estou lendo no teclado é maior do que o que eu digitei anteriormente, né? Por isso que eu estou fazendo aqui. N é maior do que a variável maior. Se for maior do que a variável maior, significa que há um novo número maior, né? Então eu estou aqui e atribuindo esse novo número maior à minha variável maior. A mesma regra a gente vai aplicar para o menor número, né? Se n for menor ou igual à variável menor, né, então eu tenho um novo número menor, né? Se isso aqui é porque eu tenho um novo número menor, tá? Se o meu n, né, o meu próximo n, ele for menor ou igual à variável menor, significa que eu tenho um novo número menor, né? Então eu preciso atualizar minha variável menor porque eu encontrei, né, um novo número menor, né? Então dessa forma a gente consegue encontrar o maior e o menor valor, né, dessa lista de 10 números que o usuário vai digitar. Depois a gente só precisa chamar aqui a variável print, né, e mostrar aqui na tela, né, maior valor digitado, dois pontos. E aqui a gente coloca o conteúdo da variável maior, dá outro print aqui, menor valor digitado, a gente coloca o conteúdo da variável menor, tá? Então, nesse esqueminha aqui, vamos aqui executar, vou maximizar aqui o meu terminal, tá? Vou dar aqui um Python e nome do arquivo, né? Que é exercício 1. Vou digitar aqui vários números, 9, 2, 15, 7, 8, 0, menos 5, 19, 13, 50. Aqui 12. O maior valor digitado é 19 e o menor valor digitado é menos 5. Percebe que dentre todas as que eu digitei, o maior foi 19 e o menor foi o menos 5. Então, está funcionando da forma como a gente espera. Só escrevi errado aqui e vou dar um print aqui com barra N para uma quebradinha de linha. Dessa forma aqui, tá? Então, vou só aqui executar novamente, tá? 5, 8, 100, 101, 109, 3, 45, 99, 13, 53, 19. O maior valor digitado foi 109, o menor valor digitado foi 3, né? Como nós podemos ver aqui, o 3 e o 109, que foi o maior, né? O maior valor digitado foi 9, o menor valor digitado foi o 3, tá? Então aqui nós vemos que está funcionando, tá? Bem simples aqui, muito parecido com o exercício que a gente fez na lista passada, né? A gente cria esse laço, né, para solicitar ao usuário os números, né, os números que ele vai digitar, né? Caso esse índice seja igual a 1, ou seja, na primeira vez que eu estou executando esse laço, né, o primeiro n que eu informar aqui, na primeira vez que eu estou executando esse laço, ele é o maior e ele é o menor, né? Por isso que eu estou atribuindo aqui o n à variável menor, né? Aqui esses dois ifs a gente escreve para que a gente tenha o controle dos próximos números que serão digitados, né? Se o próximo número digitado, né, for maior, a gente vai atualizando, né? Se for menor, a gente também vai
atualizando, tá? Então essa aqui é uma forma de calcular o maior e o menor valor, tá? É uma das formas da gente fazer. A gente poderia também fazer isso aqui utilizando listas, né? A gente armazenava esses valores dentro de uma lista e depois a gente fazia esse algoritmo aqui, né, dentro dessa lista, né? A gente armazena esse valor dentro de uma lista, depois a gente acessa essa lista e faz um algoritmo para calcular o maior valor, né? Então é uma outra forma de fazer, tá? E depois a gente vai ver como faz isso. Então vamos para o segundo exercício. Fazer um algoritmo para calcular e imprimir o fatorial de um número qualquer fornecido pelo usuário, tá? Então, aqui nessa questão ele quer que a gente calcule, que a gente faça um algoritmo para calcular o fatorial, né? Então, o fatorial é um produto, né? É um produto de um número, né, vezes os seus anteriores sucessivos, né? Por exemplo, o fatorial de 5, né? A gente coloca com 5 esse ponto de exclamação, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Só até 1. Se a gente colocasse um zero aqui, toda a expressão ia para zero. Então, fatorial é isso. É você fazer esse produto aqui, né, pelos anteriores a esse número que a gente está querendo calcular o fatorial, né? 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes 1. Tá? Esse produto aqui de forma decrescente, tá? Existem duas formas da gente fazer esse algoritmo, tá? Existem duas maneiras da gente calcular fatorial. Tem o método recursivo e o método iterativo, tá? A gente vai começar pelo método recursivo, né, que é o método mais simples de fazer, tá? É o método mais simples que a gente faz, né, esse cálculo fatorial. Tá? E como é que a gente faria, né? Perceba que 4 fatorial 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 fatorial, certo? Isso aqui é simples de fazer, é simples de entender, né? 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial, né? Porque o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, tá? Perceba que o 3 fatorial é igual ao 3 vezes o 2 fatorial, tá? Nessa mesma lógica, o 2 fatorial é 2 vezes o 1 fatorial. E o 1 fatorial nós sabemos que é 1, tá? Assim como o 0 fatorial é igual a 1, tá? Então percebe essa lógica. Então essa aqui é a lógica, é a forma recursiva da gente pensar nesse problema do fatorial, tá? É a gente utilizar essa recursividade. O 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. O 3 fatorial é o 3 vezes o 2 fatorial. Então, há uma forma redundante da gente pensar. Então, vamos ver isso na prática, tá? O que é uma função? Né? A gente vai criar uma função para fazer isso. Def, vamos usar aqui a palavra def para definir a nossa função e vamos chamar de fatorial recursivo. Aí vamos aqui ler, vamos aqui passar essa variável x que vai ter o número que a gente vai calcular o fatorial, tá? Esses dois pontos para a gente escrever o conteúdo da nossa função, tá? Antes de tudo, eu preciso tratar esse caso aqui, ó. O fatorial é 1, né? O fatorial de 1 é 1 e o fatorial de 0 é 1. Então, antes de tudo, a gente tem que tratar esse caso, tá? Então, se o nosso x, que é o número que a gente está querendo calcular o fatorial, se ele for igual a 0, ou se ele for um x, né, o número que a gente está querendo calcular o fatorial, for igual a 1, a gente vai retornar aqui, retornar 1, certo? É porque o fatorial de 0 e o fatorial de 1 é 1, tá? Então, se esse x for igual a 0 ou se esse x for igual a 1, a gente vai retornar 1, porque o fatorial de 0 e o fatorial de 1 é 1, tá? Então, a gente está tratando aqui esse caso mais simples, tá? Então, se cair aqui nesse if é porque
a gente está querendo calcular o fatorial de 0 ou o fatorial de 1, né? Caso a gente informe um valor que não seja nenhum, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa aplicar essa lógicazinha aqui, ó. 4 vezes o fatorial de 3, tá? Ou seja, a gente vai retornar aqui o nosso x, né? É como se fosse o nosso 4, multiplicado, né, vezes, né, essa função, né? Essa função aqui que a gente está fazendo, só que passando não o nosso x, mas sim o anterior a ele, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, ó. Dando aqui um menos 1. É exatamente o que eu estou fazendo aqui, tá? Imagine que o x é 4, tá? Então, aqui vai aparecer 4 vezes o fatorial de 4 menos 1, que é 3, tá? A gente está pegando 4 e multiplicando pelo fatorial do 3, tá? A gente está fazendo aqui uma chamada recursiva, tá? E a função é só isso, tá? A função é só isso aqui. A gente... É a forma mais simples de fazer, ó. Imagine que aqui é um 4, né? Então, 4 não é zero nenhum, então ele não vai entrar aqui, e vai retornar para a gente 4 vezes o fatorial de 3, tá? Aí essa função aqui eu estou chamando ela de novo, tá? Quando eu chamo ela de novo, aqui vai aparecer um 3. 3 não é zero nenhum, então aqui vai aparecer 3 vezes o fatorial de 2, não? Que é isso aqui, ó, 3 vezes o fatorial de 2, tá? Então aqui a gente está passando 2, né? O 2 vem para cá, 2 não é zero nenhum, então ele entra aqui de novo, vai fazer 2 vezes o fatorial de 2 menos 1, que é 1, né? Então fica 2 vezes o fatorial de 1. Então na próxima vez vai para cá o 1, né? 2 menos 1 é 1, vai 1 aqui para o nosso x, e o fatorial de 1, né? Que é o nosso x no momento aqui, é 1. Aí sim a função encerra e retorna para a gente o resultado. Então o que nós estamos fazendo aqui é uma estratégia recursiva, tá? É exatamente isso que a gente fez aqui nesse comentário, tá? Uma estratégia recursiva. Isso aqui já está funcionando, tá? A gente vai criar aqui embaixo, antes de fazer o método iterativo, vamos criar aqui print para solicitar ao usuário esse valor, né? Informe um número inteiro positivo. Informe um número inteiro positivo, tá? Vamos aqui dar armazenar esse valor dentro da variável n, né, dentro do teclado, e convertendo essa que é texto do teclado para inteiro, tá? E bem aqui assim a gente vai imprimir o resultado, né? Print, né? Fatorial, né? Recursivo, né? E aqui a gente chama a função fatorial recursiva e passa para dentro dela esse nosso n, tá? Que lá dentro da função a gente chamou de x. Então é isso aqui. Vamos aumentar aqui o nosso terminal CLS, vamos executar aqui a nossa função, que é o nosso arquivo, o exercício 2, tá? Vamos entrar aqui com 4. Deu algum erro aqui, né? É porque a gente escreveu errado ali. A gente chamou a função input, passou o input para dentro dela, né? Isso aqui não faz sentido, a gente tem que colocar isso aqui para inteiro, tá? Meti aqui esse erro. Então vamos executar aqui de novo, vamos ler aqui o 4. Ele vai retornar para a gente 24, né? Que é exatamente 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1 é 24, tá? Fatorial de 3, por exemplo, é 2, né? É 6, né? Porque 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 1 é 6, tá? Então tá funcionando, né? Perfeito. Perceba que é bem simples, tá? A forma recursiva de se pensar é bem mais fácil de programar. É só essas 1, 2, 3, 4, 5 linhas de código. A gente implementa essa estratégia recursiva, tá? A vantagem disso aqui é a simplicidade, né, de fazer, né? Eu tô aqui chamando a própria função, né? Isso aqui é recursividade, que é o que a gente fez aqui. A desvantagem disso aqui é porque isso aqui consome muita memória, né? Um código recursivo ele consome mais memória do que um código iterativo, né? Por sua vez, o código iterativo ele consome menos memória, mas requer mais processamento, né? Porque você faz mais iterações.
Então aqui executamos a estratégia recursiva. Vamos agora para a estratégia iterativa, o método iterativo, tá? Vamos criar aqui uma função def fatorial iterativo, passando aqui a variável x para dentro como parâmetro. Vamos pensar assim na estratégia recursiva, tá? Vou criar aqui uma variável resultado. Eu vou armazenar uma aqui dentro, tá? Porque a gente está trabalhando com produto, tá? E com produto, né? O elemento neutro da multiplicação é 1, né? Por isso que eu estou colocando 1 aqui, né? Porque qualquer coisa vezes 1 é qualquer coisa, né? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Por isso eu estou colocando 1 aqui. Se eu colocasse 0, aí bagunçava, né? Porque o 0 ele anula todo o produto, tá? Então, temos aqui novamente, né, 4 fatorial, né? Vamos pensar no 4 fatorial novamente aqui. Perceba que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Como a gente já viu. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Perceba que eu posso escrever isso aqui de uma outra forma. O 4, eu estou substituindo aqui por 4 menos 0, né? 4 menos 0 é 4. O 3, eu estou escrevendo como 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. O 2, estou escrevendo como 4 menos 2. Né? Assim, 4 menos 2 dá 2. E o 1 estou escrevendo como 4 menos 3. Tá? 4 menos 3 é 1. Então, essa expressão aqui de cima é exatamente igual a essa expressão aqui de baixo. Né? Uma diferença de que eu estou repetindo aqui o 4. Né? E esse cara que eu estou subtraindo aqui, ó, ele vai crescendo, ó, de 0, de 1, de 2 e de 3. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é aplicar essa lógica aqui, tá? Vou criar aqui um for, um laço for, né? Esses índices aqui, 0, 1, 2 e 3, é exatamente essa variável índice aqui, tá? Vou criar aqui esse for no range que vai até 4, tá? Então a gente vai variar de 0 até 3, tá? O range até 4 varia de 0 até 3, porque são 4 interações. 0, 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 4. Né? 4 iterações, ok? Então, esse índice vai assumir exatamente o valor 0, 1, 2 e 3, tá? E não chega até o 4. O que a gente tem que fazer aqui é esses produtos aqui, ó. Como que a gente faz esse produto? A gente usa aqui a variável resultado igual a resultado, né? Estou aqui pegando esse 1, multiplicando ele pelo nosso x, né? Que é o valor que a gente está recebendo aqui, menos o índice, tá? Ó, x menos nosso índice. Então, isso aqui é exatamente cada uma dessas parcelas aqui. Cada iteração desse laço aqui, a gente está fazendo isso aqui, ó. A gente está montando cada uma dessas parcelas aqui desse produto. A única diferença é que a gente está começando, do zero, né? A gente está começando aqui do zero, ó. Na verdade está correto, a gente está começando aqui do zero, ó. 4 menos 0, na segunda iteração, 4 menos 1, ó. 4 menos 1, segunda iteração, na terceira iteração, 4 menos 2, na quarta iteração, 4 menos 3. Exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Na primeira vez que esse laço executa, esse índice aqui está com valor 0. Então a gente fez aqui 4 menos 0, né? Que é esse 4. Na segunda iteração, esse índice aqui assume o valor 1. Então aqui a gente tem 4 menos 1. Na terceira iteração, esse índice aqui assume o valor 2. Então fica aqui 4 menos 2. E na terceira e última iteração, esse índice assume o valor 3, né? E fica aqui 4 menos 3. Tá? Então a gente vai comutando esse produto aqui a cada iteração e armazenando dentro da variável resultado, né? Por isso que a gente colocou 1 aqui. Porque multiplicando por 1, a gente conserva o nosso produto, né? E basicamente é isso. E vamos aqui chamar essa função, tá? Criando aqui fatorial iterativo, tá? Vamos escrever aqui também iterativo, né? Que é uma outra
função que a gente criou. E vamos executar aqui. Vou aqui maximizar para a gente ver melhor. Executando aqui o nosso código, vamos colocar aqui o 4 também. Ó, deu 24 e deu 24, né? O mesmo resultado, né? Porque os dois algoritmos que são diferentes, mas eles fazem o mesmo processamento de forma diferente. Ó. O fatorial de 5 é 120, né? Que é 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2 dá 120. Então aqui está funcionando. Galera, fatorial de 3, ó. É 6, opa! O fatorial aqui, ó. A gente esqueceu de fazer aqui o if, né? A gente esqueceu de colocar essa condiçãozinha aqui, tá? Então, vamos colocar essa condição, tá? Vamos fazer esse teste aqui. Deu 0 aqui. Fatorial de 3 deu 0. Deu um probleminha aqui. Vamos executar aqui de novo. Python. Vou colocar aqui 3 para ver. Tá dando 0 aqui com 3, né? Por que tá dando 0? Deixa eu pensar. Porque a gente está limitando aqui o nosso range a 4 iterações, né? Ó, porque veja só, com 3, ó, a gente tem 3 menos 0, a segunda vez a gente tem 3 menos 1, a terceira vez a gente tem 3 menos 2, e na quarta vez a gente tem 3 menos 3. Entendi. É porque a gente não pode limitar isso aqui a 4. A gente tem que limitar isso aqui a x, né? Que é o valor que nós estamos recebendo aqui. Tá? Porque a gente pensou no exemplo do 4, né? E fizemos aqui pensando somente no 4, né? Por isso que deu esse problema. Agora eu acredito que vai funcionar. Porque com 4, realmente com 4 a gente tem 4 iterações, né? 1, 2, 3, 4, né? Então a gente não pode colocar o 4 como sendo fixo. Porque não faz sentido. Para o 3, para o 3 são 3 iterações, né? Para o 5 são 5 iterações, porque são 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? Então não faz sentido ser um 4 fixo, tem que ser x, tá? Porque a quantidade de parcelas que nós temos aqui no nosso produto, o fatorial é exatamente o valor do nosso número, né? O fatorial de 4 tem 4 parcelas, né? O fatorial de 5 tem 5 parcelas, né? Teria aqui o fatorial de 6 teria 6 parcelas, o fatorial de 3 teria 3 parcelas, né? Então, dessa forma aqui está correta. Vamos executar aqui, passar aqui de novo 3. Agora sim, né? Para a gente passar aqui, por exemplo, 2, 2 também, né? 2 vezes 1, se a gente passar aqui 0 vai dar 1, se a gente passar aqui o 1 vai dar 1 também. Se a gente passar o 7, por exemplo, vai dar 5040, vai estar funcionando perfeitamente, tá? Não faz sentido eu limitar aqui a 4, porque isso aqui a quantidade de iterações depende exatamente do valor que a gente está informando, né? Em de informar 7 aqui, a gente teria aqui 7 parcelas dessa multiplicação, não 4. Se eu colocar um 4 aqui, ó, tentar executar, provavelmente não vai dar esse mesmo valor. Vamos testar aqui. 7. Ó, dá 840, né? Então, realmente, não podemos deixar esse valor fixo aqui, tá? Como um vacilo que eu dei, então aqui é x. Exatamente a quantidade de iterações que nós temos aqui é proporcional ao valor que a gente está recebendo aqui na função, né? Que é o número que a gente quer calcular o faturamento. Então, agora está funcionando tudo aqui, tá? O método iterativo e o método recursivo. Deixa eu só dar uma olhada aqui se eu estou gravando. Estou gravando. Perfeito. Então tá aqui. Vamos para mais uma questão. Questão 3. A série de Fibonacci é formada pela seguinte sequência: 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. Escreva um algoritmo que gere
a série de Fibonacci até o segundo termo, tá? Então, a série de Fibonacci, ela tem esses dois valores, um aqui primeiro, né? 2 aqui é a soma desses dois, né? Mais um dá 2, 2 mais um dá 3, né? 2 mais 1 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 5 dá 13, 13 mais 8 21, 21 mais 13 34, 34 mais 21, 55. Né? Então esse cara aqui é igual a soma dos dois antecessores a ele, né? O 2 e o 1. Esse cara aqui é a soma do 5 e do 3, tá? Então a série de Fibonacci funciona dessa forma. O que ele quer aqui da gente é que a gente escreva um algoritmo que é gerar a sequência de Fibonacci até o 12º termo. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Né? Ele quer que a gente gere aqui o 11º e o 12º, tá? É isso que ele quer de nós, né? Então vamos ver como que a gente faz isso, tá? Então como nós vemos aqui, antes de tudo eu vou criar uma variável série, né? que é para a gente fazer essa string aqui, nessa cadeia aqui, essa cadeia numérica, né? A gente vai armazenar ela dentro de uma string, tá? E eu vou criar aqui duas variáveis, né? Anterior 1, né? Que é aqui que de início leva essa que de início é esse 1 tá aqui, né? E anterior 2 que de início também é 1, tá? Então essas variáveis aqui, é exatamente esses anteriores aqui, ó. Para calcular aqui o terceiro termo, o 2 a gente precisa ter a soma desses dois caras, tá? Então inicialmente o anterior 1 e o anterior 2 vai armazenar 1, tá? Tá em, esses caras aqui a gente vai atualizando eles, né? À medida que a gente vai crescendo na série, tranquilo? E vamos fazer um for, tá? Vamos fazer um for aqui para a gente gerar essa sequência. Vou criar aqui um for. O meu índice aqui eu vou chamar de n, né? Um range que vai até de 1 até 13, tá? Que são 12 vezes, porque ele quer o 12º termo, tá? Então aqui vai de 1 até 12. Aqui não é int, aqui é in, tá? E aqui é o seguinte, nas duas primeiras iterações desse laço, né? O valor aqui nas duas primeiras vezes que esse laço executar, né? Entenda que esse laço aqui é como se fosse cada um desses termos aqui da nossa sequência, tá? Então a gente tem que executar isso aqui 12 vezes, porque ele quer que até o 12º termo, tá? Então por isso que eu estou colocando aqui de 1 até 13, que vai de 1 até 12, tá? Então, na primeira iteração, ou seja, quando n for igual a 1, ou ou na segunda iteração, né, quando n for igual a 2, a nossa série, a nossa variável série, né, o nosso texto série, né, vai assumir o valor 1, né? Estou fazendo isso aqui, 1,1. Né? Na primeira iteração e na segunda iteração, a nossa série vai estar assim, 1,1. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Na primeira e na segunda iteração, a nossa série vai ter esses dois valores aqui. Os dois primeiros termos da nossa série é 1, né? Tá? Tranquilo, né? E nessa... Perfeito, assim, né? Perfeito. Né? Nas demais iterações, a gente precisa atualizar aqui. Eu poderia colocar isso aqui, na verdade. Eu poderia colocar isso aqui, que faz mais sentido, tá? Vou colocar aqui, porque na primeira e na segunda iteração, nosso antecessor 1, nosso anterior 1, vou até mudar aqui para antecessor, né? Antecessor
eu nem sei, vou botar anterior mesmo, já anterior mesmo. Anterior. Vou colocar aqui começando de 0, tá? E na primeira e segunda interação, anterior 1 e o anterior 2 vai ser 1, tá? Nas demais interações a gente precisa estar atualizando esses caras, tá? Nas demais iterações, ó, esse nosso lim, né, que é o termo da nossa sequência, né? A partir aqui, ó, desse segundo termo aqui, no terceiro termo, esse cara aqui, ele é exatamente a soma dos dois antecessores, né, anteriores. Então, esse nosso lim, né, que é o nosso próximo termo, ele vai ser igual ao anterior. Vai ser, na verdade, vamos esquecer isso aqui, vamos pensar assim. A nossa série, né, seguindo aqui a nossa série, o próximo valor, ele é a soma dos anteriores, certo? Então, a gente vai colocar aqui, vamos chamar que essa função é str, né, porque ela converte números em texto, né, e vamos colocar aqui a soma dos anteriores. Anterior 2, tá? E vamos concatenar aqui também com a vírgula, né, para ficar esse formato de vírgula aqui, tá? Então esse mais aqui é só para concatenar essa vírgula aqui, né, para ficar 2, vírgula, tá? Esse mais aqui não está somando, ele está só agregando essa vírgula aqui ao nosso texto. Eu estou chamando essa funçãozinha str, que é para ela converter esse número aqui em string, tá? Então perceba que a partir da segunda iteração, o valor aqui depende dos anteriores. É por isso que eu coloquei aqui anterior 1 mais anterior 2, né? Porque esse termo aqui ele depende dos anteriores. E assim segue nas próximas iterações. E agora eu preciso atualizar, né, o valor dessa variável anterior, né? Porque depois que eu faço isso aqui, o anterior não vai ser mais 1 e 1, né? Nas próximas iterações o anterior vai mudar, tá? O anterior 2 vai passar a ser o anterior 1. O anterior 1, tá? O anterior 2 vai passar a ser o anterior 1, né? E o anterior 1 vai passar a ser o nosso n, né? É o próximo valor aqui, que é o próximo índice aqui do nosso for, tá? Então, nesse momento aqui, o anterior o anterior 1 é 1 e o anterior 1 é 1 e o anterior 2 é 1, tá? Que é os dois anteriores. Na próxima vez, ó, o anterior 1 não vai ser mais 1, o anterior vai ser 2, né? E o anterior 1 vai ser 2 e o anterior 2 vai ser 1, tá? A gente tem que estar atualizando esses caras, né? Porque senão eles vão assumir apenas o valor 1, né? Então, a gente está fazendo isso aqui. A gente está fazendo isso aqui, tá? Nas primeiras iterações, né? Na primeira e na segunda iteração, a nossa série vai ter os zooms aqui, esses zooms que estão aqui, tá? Vai ter esses zooms que estão aqui, tá? E os nossos anteriores, eles vão ser a nossa variável anterior 1, primeiro anterior, é esse cara aqui, e o anterior 2 é esse cara aqui. É esse cara aqui, o anterior 1 é esse cara aqui, e o anterior 2 é esse cara que tá bem aqui assim, tá? Nas próximas iterações, a partir da terceira iteração, né? Na primeira, segunda e terceira iteração, esses dois aqui vai depender dos anteriores, certo? Então o que é que eu faço? Né? O próximo anterior, a partir da terceira iteração, né? O terceiro termo da sequência vai ser a soma dos anteriores, ó. O anterior 1 e o anterior 2, né? O anterior 1 e o anterior 2, tá? Por isso que eu estou colocando aqui anterior 1 mais anterior 2, estou só colocando aqui a vírgula para ficar bonitinho, tá? Depois disso, eu tenho que atualizar, né? Na próxima iteração, o anterior 2 vai ser o anterior 1 e o anterior 1 vai ser o próximo número, né? No nosso índice aqui do nosso laço for. Vamos executar aqui para ver se funciona. Vamos dar aqui o Python 3. A gente não tem que printar, né? Temos que printar aqui
a sequência, né? Dá um print aqui na variável série, que é que aqui tem a nossa sequência. Vamos executar aqui de novo. Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá errado isso aqui, né? Tá errado isso aqui. Tá errado. Tá errado. Tá errado. A gente errou aqui alguma coisa. Deixa eu ver o que nós erramos. STR anterior 2 é igual a anterior 1. Anterior 1 é igual a N. A gente errou aqui alguma coisa. Deixa eu só ver aqui. Se eu conseguisse pausar aqui o vídeo. Bom, voltando aqui, galera. Eu corrigi aqui o erro, né? Porque na segunda iteração, a partir da terceira iteração, ó, esse 2 aqui ele vai depender dos anteriores, né? Então, o nosso N aqui vai ser igual à soma dos dois anteriores, né? E aqui a gente mostra na série esse novo valor que é gerado. Então, a cada iteração a gente tem que gerar o próximo termo que depende dos dois anteriores, né? Então, a gente está fazendo isso aqui. Nosso próximo termo depende dos dois anteriores. E bem aqui assim, o que eu estou fazendo é, é atualizar os anteriores, tá? Depois que eu encontro um novo termo da minha sequência, né, da minha série de Fibonacci, eu tenho que atualizar os anteriores, né? Assim que um novo termo é gerado, a gente tem que atualizar os anteriores, né? O anterior 2 ele vai ser o anterior 1 e o anterior 1 vai ser esse novo número que foi gerado. Então, quando o 2 é gerado, tá? Esse 2 aqui passa a ser o primeiro anterior ao próximo termo, que é o 3. E o segundo anterior passa a ser o anterior 1, né? Que era o 2, tá? Então, quando eu gero esse 2 aqui, tá? Ele vai ser o primeiro anterior do próximo, tá? E o segundo anterior dele passa a ser o seu primeiro anterior, que é o que nós estamos fazendo aqui, ó. O anterior 2 vai ser o anterior 1, né? E o anterior 1 vai ser o nosso N. Então aqui a gente já está criando os anteriores do próximo termo, tá? É isso que nós estamos fazendo, tá? Ó, quando a gente gerar o 2 aqui, o anterior do 2 é o 1 e o 1, tá? O que eu estou fazendo aqui? O anterior 2 está assumindo o anterior 1. Ou seja, esse cara aqui está assumindo esse valor aqui, 1. E o anterior 2 e o anterior 1 está assumindo o valor do nosso N, que é o 2. Só que a gente já está preparando os anteriores do termo seguinte, tá? É o que nós estamos fazendo aqui. Não sei se eu consegui ser claro, tá? Quando eu gero um número, né, em seguida eu já preciso gerar os anteriores do próximo número, tá? Quando eu gero 2, já preciso gerar os anteriores do 3, né? Que é o próprio 2 e o 1, né? Eu vou atualizando as variáveis anterior 1 e anterior 2, tá? Então aqui já está tudo ok, tá? Ó, mas ainda tem um erro aqui que ele tá pulando do 1, 1, 1, ele tá pulando 2, né? Por que ele tá pulando 2? Ele tá pulando 2. Ele tá pulando 2 aqui. Por que ele tá pulando 2? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo, daqui a pouco eu... Então a gente corrigiu aqui o problema, tá? A gente iniciou nossa série com os dois primeiros uns, tá? O problema é que é dentro daquele if lá, quando o n era 2, aí ele acabava dentro daquele if e aí bugava o código. Mas é que eu já comecei a série com os dois primeiros termos, né? Anterior 1, anterior 2 valendo 1. Né? E aqui agora estou começando a partir do 2, tá? Eu estou começando a partir daqui em diante, tá? Do terceiro termo em diante, tá? E aplicando a mesma lógica, tá? Atualizando, né, o nosso termo aqui, gerando o nosso termo e atualizando os anteriores para
para que o próximo termo seja gerado. E agora sim está funcionando. Pronto, aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? O 12º termo assim como que é o que ele quer, tá? E tá correto, se você fizer essa conta aí tá dando certo, né? O 1 mais 1 dá 0,2, o 2 mais 1 0,3, o 3 mais 2 0,5, o 5 mais 3 0,8, 0,8, o 8 mais 5 0,3, o 3 mais 8 0,21, o 21 mais 13 0,34, o 34 mais 21 gera 55, o 55 mais o 34 89 e o 89 mais o 55 gera 144. Então agora está ok, né? Tivemos aí uns enganchos, mas no final a gente conseguiu funcionar aqui. Então vamos fazer funcionar. Então vamos continuando aqui. O exercício 4, né? Mais um exercício. Faça um algoritmo para ler 10 números inteiros quaisquer e informar quantos e quais são os números primos, tá? Então ele quer que a gente leia 10 números inteiros, né, quaisquer, e a gente informe quantos, né, quantos números primos a gente leu, né, quais são esses números primos, tá? Um número primo é um número que só pode ser divisível por ele mesmo e por um, tá? Um número primo é isso, é um número que só possui dois múltiplos, né? Ele mesmo e o 1. Isso é ser primo, tá? Ser primo não é ser ímpar. Né? Ser ímpar é quando não é divisível por 2, né? Então, ser primo não tem nada a ver com ser ímpar, né? Existem números ímpares que são primos, por exemplo, 9, né? O 9 é um número ímpar, mas não é primo, tá? Nem todo número ímpar é primo, tá? Mas todo número primo é ímpar, tá? E possui também um número par que é ímpar, né? O 2. O 2 ele só é divisível por ele mesmo, 2 e por 1. Portanto, ele é um número primo, tá? E é par, tá? Então, nem todo número par é primo, né? E nem todo número ímpar é primo, tá? Então, o que a gente precisa fazer é uma função que contabilize a quantidade de múltiplos de um número, tá? Se essa quantidade de múltiplos for igual a 2, significa que esse número é primo, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que criar uma função f, uma função que eu vou chamar de primo. A gente vai receber aqui um valor qualquer, x, né? Dentro dessa função como parâmetro, e a gente precisa aqui contar a quantidade de múltiplos que esse número tem. Então eu vou criar aqui uma variável múltiplos, né? E vou começar a iniciar porque eu vou criar um contador, né? Contador, que foi melhor, que é o contador de múltiplos, né? Vou contar quantos múltiplos tem essa variável x, né? Vou criar aqui um laço while, um laço whilezinho aqui, tá? Começando aqui de um índice, eu vou criar já esse índice até esse índice. Enquanto esse índice for menor do que o nosso x, ele vai executar alguma lógica. Vamos criar aqui, deixa eu só organizar aqui o nosso código, pronto. Vou criar aqui o nosso índice e ele vai começar em 1, tá? Nosso índice vai começar em 1, né? E ele vai até a nossa variável x, certo? Que é o que a gente está querendo saber a quantidade de múltiplos. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando um laço, né, que vai iniciar em 1 e vai até a nossa variável x. A gente poderia fazer isso aqui dentro de um for, né? Que também daria certo. Vamos fazer aqui for índice até um range que é o nosso x. Vai ficar mais legível assim, tá? Nesse range aqui, né? Então é o seguinte, né? A gente vai testar se o nosso x, que é o valor que a gente está querendo saber se é divisível por esse índice, né? Ou seja, se o resto da divisão desse x, pelo índice, né? Que é pelo nosso valor aqui, poderia colocar aqui n, né? É igual a zero, ou seja, na página eu estou querendo saber se
esse n é divisível, se esse x é divisível por n. Se for, é porque é múltiplo, né? Se é múltiplo, a gente tem que incrementar a nossa variável contador, mais igual a 1. A gente tem que contar como sendo múltiplo, né? E é isso. Depois que eu executar esse laço, eu vou fazer aqui um if. Eu vou testar se esse contador é igual a 2. Se esse contador for igual a 2, a gente vai retornar aqui true. A gente vai dizer que esse número x que a gente deu do teclado é um número primo, né? Por acaso esse if não seja executado, a gente retorna false, né? Dizendo que esse número x não é primo. Tá? A gente criou uma variável contador para contar a quantidade de múltiplos que esse x tem. Fizemos um if, fizemos um laço for, né? Um laço de iteração para iterar essa variável n até só x. Por exemplo, se eu informar que 10, esse n aqui vai variar de 0 até 9, né? Eu iria colocar aqui mais um para ele até o valor dele, né? Então agora vai de 0, né, até o nosso valor 10, que a gente informar aqui. Vamos só mandar ele printar aqui o nosso, só para a gente verificar aqui, ter essa certeza. Aí vamos aqui chamar essa função primo passando de 10, por exemplo, só para testar aqui. Vamos executar aqui o nosso código, exercício 4. Deu aqui um erro, divisão por 0, né? Divisão por 0, porque está começando de 0 isso aqui. Então, a gente tem que começar de 1. Não pode começar de 0. Né? Assim, ele contou de 1 a 10, né? Da forma como a gente esperava. Eu formei 10 aqui e contou de 1 a 10, tá? Então, aqui, o que ele está fazendo aqui, na realidade, é contabilizando a quantidade de múltiplos que tem esse número, tá? Se você ver aqui, ó, se a gente dá um print aqui, ó, dentro da variável contador, a gente vai ter exatamente a quantidade de múltiplos que o 10 tem, né? Vamos executar aqui. Eu vou nosso 10 ele tá imprimindo. Deixa eu tirar esse print daqui, né? Não deu para entender nada. Pronto, o nosso 10 está contando que tem 10 múltiplos, 4 múltiplos, né? O 10 é divisível por ele mesmo, o 10 é divisível por 1, o 10 é dividido por 5 e o 10 é divisível por 2, né? Exatamente 4 múltiplos. Vamos passar aqui, por exemplo, o 2. O 2 ele só tem 2 divisores, que é ele mesmo e o 1. Ó, entendeu? Que é o mínimo possível, né? Todo número tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Vamos pegar, por exemplo, 9. O 9, né? Pegar aqui, por exemplo, o 9, ó. O 9 só possui 3 divisores, né? Que é ele mesmo, 3 e 1, né? Então a função está se comportando da forma como a gente espera que ela funcione, tá? Então, vamos seguir aqui. Então já criamos a nossa função que verifica se o número é primo, tá? Então vamos seguir aqui adiante. Eu vou criar uma lista aqui porque ele quer que a gente mostre quais são os números primos, né? É justamente o que eu vou inserir dentro dessa lista. Vou inserir aqui dentro dessa lista quais são os números primos. Vou criar aqui um outro variável contador que é para contar agora quantos números primos eu tenho. Na verdade, eu preciso disso aqui, né? Bastaria que eu pegasse aqui o tamanho da lista, mas enfim, vamos colocar esse contador. Vamos esquecer esse todo aqui por enquanto. Eu vou fazer um for, criando esse índice aí n, um range de 1 até 11, um range de 1 até 11, tá?
e vamos pedir para o usuário ir digitando esses 10 números inteiros. Vamos fazer aqui um print, a função print, abre, fecha parênteses, abre, fecha aspas, simples, né? Vou colocar aqui o F, formatar esse texto, informe o, né? Fazendo aquela forma de deixar mais organizado, informe o primeiro, informe o segundo número inteiro. Vamos armazenar aqui uma variável número, tá? Int, convertendo o que o usuário digitar pelo int, né? Para inteiro. E aqui eu vou fazer um if. Eu vou invocar a função primo e vou passar esse número que eu estou dando no teclado para ela, tá? Se por acaso esse valor que o usuário está digitando no teclado, né, desses 10 valores que ele vai digitar, se por acaso esse valor que eu estou digitando for primo, né, se retornar true, se for primo, né, se o resultado da função primo for true, é porque esse número é primo. Então eu vou fazer aqui inserir, né, vou inserir esse nosso número que é primo da lista de números primos, tá? Dessa forma que está aqui. Né? Ao final disso, a gente vai criar aqui um for, né? Dessa lista que a gente tá, onde a gente armazena os números primos, e vamos imprimir esses números primos, né? Eu vou digitar aqui um print só para a gente saber, lista de números primos. Pronto. Vamos executar aqui esse código, é o exercício 4. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, né? Vamos formar aqui vários números: 5, 2, 9, 18, 23, 21, 29, 3, 53, 57. Deu aqui essa arma de 10 aqui, não entendi. Lista de números primos. Foi aqui mesmo. Então vamos executar aqui de novo, né? Informar aqui vários números primos: 9, 3, 2, 23, 21, 29, 57, 55, 57. Tá aqui, ó. Lista de números primos, né? 5, 3, 2, 23, 29. Né? Esses são os números primos que ele conseguiu, né? Os 54, 55 não são, o 9 não são. Então aqui tá funcionando, né? Ele mostrou aqui pra gente. O que a gente precisa fazer agora é dizer, ó, quantos números primos a gente conseguiu encontrar, né? Dá um barra N aqui, printf, total de números primos encontrados. E aqui a gente precisa saber o tamanho dessa lista, né? Quantos valores tem dentro dessa lista. Eu não sei, vamos só dar uma pesquisada rápida aqui. Size de uma lista em Python, para a gente saber. Como é que a gente calcula que deve ter uma funçãozinha, né? É só dar um len, né? Chama a função len. Só chamar a função len. Então a gente vem aqui, chama a função len e passa essa lista aqui para dentro. Então vamos ver aqui, vou executar aqui de novo. 55, 18, 13, 21, 27, 29, 33, 31, 37, 49, 2. E tá aqui, ó. Total de nós temos encontrados. Aqui é a lista, né? Lista de números. É porque a gente colocou no canto errado aqui, né? Nosso len. Vamos só corrigir aqui. Colocamos no canto errado. Pronto. Então vamos fazer aqui de novo.
Mais uma vez. Aqui 9, 18, 13, 15, 17, 23, 29, 49, 51, 101. Tá aqui, ó. Total de números primos encontrados, né? 5, não. 1, 2, 3, 4, 5. Lista de números primos tá aqui, os nossos números primos, né? Então agora sim tá 100%. Vou executar aqui mais uma vez, para a gente ter a certeza. Até maximizar aqui o nosso terminal. Ó, vou formar aqui o 6, 5, o 14, o 2, o 3, o 23, o 107, 49, 51 e o 29. Ó, total de números primos encontrados 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quais foram os números primos? 5, o 2, o 3, o 23, o 27 e o 29. Tá? Que é exatamente o que ele quer pra gente. Para ler 10 números inteiros, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nesse for. Informar quantos, né? Total de números primos encontrados aqui, estamos calculando aqui. E a lista de números primos que está aqui dentro dessa variável lista, tá? Bem simples, né? Temos aqui a função primo que conta a quantidade de múltiplos de um número, tá? A gente passa o valor aqui para ela, eu passei 107 e ela contou que o 107 só possui 2 múltiplos, né? Que é ele mesmo e 1. Tá? Então aqui tá ok. Então mais uma questão concluída, né? Vamos para a nossa última questão. Qualquer dúvida aí, pessoal, vocês vão revendo o vídeo, né? Então me procura para a gente tirar dúvidas. Vamos aqui para o último exercício, né? Essa videoaula está ficando bastante longa e nem a lista toda ainda, né? Faça um algoritmo que leia a data de nascimento de 10 pessoas, depois calcule a idade de cada uma e a exiba. Por último, mostre qual a pessoa mais velha e a pessoa mais nova, né? Então aqui é uma questãozinha bacana que a gente vai criar aqui. Ele quer que a gente leia a data de nascimento de 10 pessoas, depois calcule a idade de cada uma e a exiba, né? Vamos lá, vamos por partes, né? Vamos primeiro aqui, a gente precisa primeiro aqui criar uma classe, tá? A gente vai aprender aqui a trabalhar com classes no Python, né? A classe pessoa que eu estou criando aqui. A pessoa vai ter duas propriedades, que é o nome, inicializando aqui com um vazio, e a sua data de nascimento, né? Que corresponde à sua data de nascimento, tá? Dentro dessa classe que estamos criando, né? Que é a nossa representação do modelo de pessoa, a gente vai definir aqui um método, né? Que é o método init, tá? Então esse método init ele serve para a gente inicializar os objetos dessa classe pessoa, tá? Vamos passar um parâmetro self aqui, vamos receber o nome e a data de nascimento, tá? Dessa pessoa, é uma função que inicializa essa classe. Então pega aqui self.nome e vamos passar o nome que estamos recebendo, né? Self.data nascimento, vamos passar a data de nascimento que a gente está recebendo, que é essa mesma data aqui. Então essa função aqui é só para isso, para inicializar a nossa classe pessoa, né? Nosso modelo de pessoa. Vamos criar aqui, galera, depois dessa classe, vamos criar também uma função calcular idade, tá? Passando aqui a data de nascimento para ela. Tá? A gente vai calcular aqui a idade a partir dessa data de nascimento. Aqui no Python a gente vai receber essa data no formato separado por barra, né? A data no tipo assim, ó, dia barra mês barra ano, tá? Desse formato aqui. Então a gente vai usar aqui, a gente vai criar aqui uma variável ano para armazenar o ano, né? A gente vai pegar a data de nascimento, vamos dar um split, né? Ou seja, vamos quebrar essa string pela barra. Aí, quando eu quebro pela barra, eu vou gerar
uma array de 3 posições, né? Uma lista de 3 posições, ó, contendo o dia, o mês e o ano, né? Então, o que nos interessa aqui é o ano, né? Que é a posição 2 desse array. Então, quando eu dou esse split aqui na data, eu vou quebrar essa data, tá? Então, uma data que tá assim, ó, 10 de 2009, quando eu dou esse split pela barra, eu vou gerar uma lista que vai, uma lista exatamente assim, ó, uma lista, né, contém aqui o 10, né, que é o dia, um mês, que também é 10, mês de 10, né, e o ano, que é 2009. Então, quando eu faço esse split, eu gero essa lista aqui, né? Então, isso aqui me retorna uma lista e eu quero acessar somente esse elemento da lista, né? Que é o elemento de índice 2, né? 0, 1, 2, né? Que é o elemento de índice 2, que é o ano, tá? Só que esse ano ele está vindo em texto. A gente precisa, então, envolver, né, esse ano com a função int, né? Para converter esse ano para inteiro, que é para a gente fazer o processamento. A idade, vamos criar aqui uma variável idade, vai ser exatamente igual a 2021 menos esse ano, né? Que é o ano que a pessoa nasceu. Aí eu vou retornar aqui essa idade, tá? Nosso ano corrente é 2021 menos o ano que a pessoa nasceu, que é o ano, que nesse caso aqui é o 2009 que a gente criou aqui. Então beleza, então criamos aqui a função que retorna para a gente a idade da pessoa. Vou criar aqui uma lista de pessoas, né, que vai armazenar essas pessoas, né, que tem nome e data de nascimento, né? Então vamos criar aqui um for, aqui de um índice, um range que vai começar em 1 e vai até 3. Vamos começar só lendo 3 por enquanto, para não ficar muito difícil de testar, né? Vou criar aqui um print formatado, né, com aspas simples. Vamos dizer o seguinte: informe o nome, né, do primeiro, né, aí depois do segundo, depois do terceiro, nome do primeiro, da primeira pessoa, né, nome da primeira pessoa, depois da segunda e depois da terceira, né? Vamos armazenar esse nome, tá? Nome igual a input, nome do texto, então vou armazenar aqui só com input. Depois vamos pedir para o usuário informar para a gente a idade. Informe a idade, não, a data de nascimento, né? A data de nascimento da primeira, da segunda e da terceira pessoa. Assim. Qual a data de nascimento da primeira pessoa, da segunda pessoa. E vamos armazenar essa data de nascimento também pela função input. Atribuindo aqui. Depois disso eu vou dar uma quebradinha aqui, que é para não ficar muito tudo em cima do outro texto, né? Vou criar aqui uma pessoa, né? Estou recebendo aqui o nome de nascimento de uma pessoa e vou criar essa pessoa, tá? Vou criar essa pessoa chamando a nossa classe, né? Como se ela fosse uma função e passando para ela, né, o nome e a data de nascimento, tá? O que eu estou fazendo aqui é criando uma pessoa, né? Uma pessoa desse modelo aqui que a gente definiu, né? Com o nome e data de nascimento. Passando aqui o nome e a data de nascimento. Então a gente está criando um objeto aqui, pessoa, tá? Através dessa função init, tá? Então estamos aqui criando uma pessoa. Vamos criar isso a cada iteração desse laço, ok? Então, ao fim disso, a gente precisa mostrar, né, a idade que essa pessoa tem. Então vamos criar aqui um outro for, né? Iterando aqui as pessoas. Mas antes disso a gente precisa, depois que eu crio a pessoa, né, eu preciso adicionar essa pessoa nova, né, a nossa lista de pessoas que a gente criou aqui, ó. A gente está adicionando essa nova pessoa que a gente está criando a cada iteração dentro dessa lista de pessoas, tá? Depois eu vou iterar essa lista aqui, pessoas. Essa lista de pessoas aqui, ó. Iterando ela aqui para eu mostrar qual a idade que cada pessoa tem. Então eu vou dar aqui um print formatado também,
passando aqui aspas simples, né? E dizer o seguinte, ó, a pessoa que tem nome, né, tem, e aqui vou chamar a função calcular idade, né? Calcular a idade, e vou passar aqui a data de nascimento dessa pessoa, pessoa.data nascimento. E aqui fora eu boto anos de idade, tá? Um ponto aqui, um ponto de exclamação. Estou fazendo. Para cada uma dessas pessoas que eu estou criando aqui, né? Eu estou imprimindo aqui o nome dela e mostrando quantos anos de idade ela tem, né? Chamando a função calcular idade e passando a data de nascimento, que é o que a função calcular idade espera. Aparentemente é isso. Vamos ver se isso aqui vai funcionar, né? Vamos ver aqui. Python exercício 5, né? Exercício 5, nome da pessoa, Samuel, idade, nascimento 21/6/1999. Eu criar aqui uma outra pessoa, a Laila, que nasceu no dia 20/2/2005. Vamos ver se eles sabem. Ó, vamos ver aqui que Samuel tem 22 anos de idade e Laila tem 16 anos de idade, tá? Ele mostrou isso aqui meio, não entendo porque ele mostrou esses parênteses aqui, né? Pessoa.nome, não sei. Funcionou, né? Funcionou aqui. Deixa eu só tentar corrigir. Então, galera, só para concluir aqui, a gente criou aqui recapitulando aqui, a gente criou o nosso modelo de pessoa, né, com nome, data de nascimento, né, agora eu criei um novo campo, que é o campo de idade, que a gente está inicializando as instâncias desse tipo de pessoa que a gente criou. Temos uma função calcular idade, né, que recebe a data de nascimento, e realiza aqui o processamento, né, que eu já expliquei para calcular, né, a idade da pessoa, né, que eu vou colocar só para 2021, né, que é o ano que nós estamos, né, e criamos aqui uma lista de pessoas, né, que vai armazenar as pessoas que a gente vai estar informando o nome e a data de nascimento aqui, né, e para cada pessoa, para cada nova pessoa que eu crio aqui, eu eu coloco essa nova pessoa, né, eu insiro essa nova pessoa dentro da nossa lista de pessoas, né. E aqui eu estou mostrando, né, essas pessoas e a sua idade, né. Perceba que agora quando eu crio a pessoa, eu passo o nome, a data de nascimento e passo a idade dela também, que chamando a função calcular a idade, passando a data de nascimento, né. Então, o próprio objeto pessoa agora vai conter o nome, a data de nascimento e a idade, tá? E aqui, nesse foco, como eu falei, a gente está imprimindo, né, o nome dessa pessoa e a idade de cada pessoa da nossa lista de pessoas. E aqui eu estou implementando a lógica para encontrar a pessoa mais velha e a pessoa mais nova, né? Mais velho e mais novo, tá? Então eu inicializo aqui o mais velho e o mais novo, né, com a primeira pessoa da minha lista, né? A primeira pessoa que eu estou lendo aqui nesse meu laço for, né? E eu vou sempre verificando, né? Sempre verificando se a próxima pessoa dessa lista, né, é maior do que o mais velho, né? Se a idade da pessoa da minha lista é maior do que a idade do mais velho, né? Se for maior é porque esse mais velho precisa ser atualizado, né? É o que eu faço aqui. Então eu vou iterar na minha lista e procurando o que for mais velho, tá? Eu inicializei aqui com o primeiro nome que está na lista, né? Com a primeira pessoa que está na lista e fico analisando, né? Se essa pessoa, se a própria pessoa da lista é mais velha do que a pessoa que está aqui dentro dessa variável mais velha, né? Se for, aí é porque eu encontrei uma nova pessoa mais velha e vou aqui aplicando a mesma regra para o mais novo, só que alterando aqui o operador, para menor, porque agora eu quero saber quem é o mais novo, né? Então, se a segunda pessoa da minha lista for mais velha do que a pessoa mais nova, né? Então, aliás, se a segunda pessoa da minha lista em diante
for mais nova do que a pessoa que está aqui dentro da variável mais novo, então eu tenho que, então eu encontrei uma nova pessoa mais nova, né? Aí eu vou aqui e insiro essa pessoa mais nova dentro da minha variável mais nova, né? Então ao final desse processamento aqui, a variável mais velha vai conter a pessoa mais velha e a variável mais novo vai conter a pessoa mais nova, tá? Então bem similar ao que a gente fez no outro exemplo, né? Então vamos aqui fazer aqui as 10 iterações, né? Ler aqui um bocado de pessoa aqui, encontrar quem é o mais novo e quem é o mais velho, tá? Então vou informando aqui, vamos executar. Chamei aqui o nosso executei nosso código, vou informar aqui primeiro o Eliab, que nasceu em 23 não sei lá, do 11 de 1997. Eu vou passar agora o Matheus, que nasceu em dia 7 do mês 1 de 1999. Vou passar aqui o Samuel, que nasceu em 21 de 6 de 1995. Vou passar aqui a Laila, que nasceu em 20 de 2 de 2005. Vou passar aqui também o Joab, que nasceu em 12 de 10 de 1994. Vou passar aqui a Gerliane, que nasceu em 26 de 6 de 2002. Vou passar aqui a Gerlane, que nasceu no dia 12 do mês 8 de 2008, né? Falta ainda mais. Formar aqui o Herbert, que nasceu no dia 15 de 4 de 2000. Vou passar aqui, deixa eu ver aqui, a Isadora, que nasceu no dia 7 do mês 7 de 1996. Aí por último, vou passar aqui a Abinadab. Não, passar aqui, não sei, vou passar aqui com a pessoa, Bruno, que nasceu em 22 de 3 de 2004. Bom, então temos aqui a Eliab tem 24 anos de idade, né? A Eliab nasceu em 97, Matheus em 22, né? O Matheus 22, Matheus nasceu em 99, né? Tem 22, Samuel tem 26, a Laia tem 16, o João tem 27, a Gerlane tem 19, a Gerlane tem 13, a Gerlane nasceu em 2008, né? O Herbert tem 21, a Isadora tem 25, a Isadora nasceu em 96, né? O Bruno tem 17, o Bruno nasceu em 2004, né? 17. Né? O Joab é a pessoa mais velha e a Gerlane é a pessoa mais nova, né? A Gerlane tem 13 anos, o Joab é mais velho que tem 27. Então tá funcionando perfeitamente, galera. Então concluímos aqui esse exercício, né? Esse vídeo que ficou bastante longo, né? Uma lista um pouco mais complexa, um pouco mais trabalhosa. Mas eu creio que todo mundo tenha conseguido entender, né? Você reveja aí o vídeo quantas vezes precisa até você entender, e as dúvidas a gente vai tirando, né, ao longo da semana. Então agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.